Olá, aqui é a Helga. A cada dia ficamos mais impressionados com o que está acontecendo na igreja. O estado da Baviera já permite o culto público em todo o território, mas o bispo de Würzburg, Franz Jung, aproveita a ocasião para reabrir as paróquias da diocese para qualquer cerimônia, mas não a missa. Tudo menos a missa. E eu pergunto, onde fica o direito do batizado de ter acesso à comunhão? Onde fica o cânon 912 do Código de Direito Canônico, que diz o seguinte: qualquer batizado que não esteja proibido pelo direito pode e deve ser admitido à Sagrada Comunhão. Mas nós temos aí agora um Papa que obedece antes aos governos, e especificamente ao governo mundial da ONU, que a Deus. Diocese alemã proíbe missas, mesmo depois que o governo afrouxa a proibição dos cultos religiosos. Essa é uma notícia do LifeSite News. Somente a liturgia da palavra será permitida. Os fiéis não podem sequer assistir às missas sem comungar, porque isso contradiria o sentido da celebração litúrgica. Isto é, com o argumento de que a missa sem comungar não pode dar-se, porque isso contradiria o sentido da celebração litúrgica, pois essa diocese alemã proíbe as missas, já que a comunhão anteriormente já está proibida por eles, não? Pelo Vaticano ou pelos bispos. A diocese alemã de Würzburg só está permitindo cultos não eucarísticos, mesmo depois de uma flexibilização das restrições por parte do governo às reuniões religiosas a partir do dia 4 de maio, essa próxima segunda-feira. O mais importante na situação da crise do bichinho é proteger a saúde dos fiéis, anunciou a diocese do bispo Franz Jung. Vejam bem, o mais importante não é a Santa Missa, não é a vida espiritual dos fiéis, não é a salvação das almas, não é a saúde, inclusive psicológica, que, numa situação dessas, os fiéis se garantem através da sua participação na missa. O mais importante é a saúde física, diz esse bispo. Com esse tipo de notícia, entende-se muito bem a crítica que vem fazendo Monsenhor Viganò nos últimos dias. Ele tem dito que o clero está se dobrando aos ditames das autoridades civis. Mas eu penso que está ficando cada vez mais claro. E isso o próprio Viganò já disse naquele sábado de Aleluia, pedindo aos bispos que rezassem a oração do Papa Leão XIII, a oração de exorcismo, porque sabe que a igreja está infestada de demônios. Pois o que está cada vez mais claro é que esse clero está dobrando si mesmo aos ditames do demônio. Seguindo aqui a notícia do LifeSite News. Nem o comunicado oficial da Diocese de Würzburg, nem o decreto e suas respectivas diretrizes referiam-se à saúde espiritual como a coisa mais importante do que a saúde física. O governo do estado da Baviera havia declarado que os cultos podem levar, no máximo, até 1 hora. Vejam bem aí, a autoridade civil mandando sobre a autoridade religiosa, é incrível isso. Exigia o governo do estado da Baviera que os participantes usassem máscaras e praticassem o distanciamento social. Os encontros religiosos foram proibidos desde o dia 21 de março. Embora o governo não tenha pedido à Igreja Católica, veja, isso é importante, embora o governo não tenha pedido à Igreja Católica que ofereça apenas cultos não eucarísticos, comumente chamados de liturgia da palavra, e esse, penso eu, que é um conceito bastante protestante, por sinal, o bispo Franz Jung decidiu, sem explicações convincentes, introduzir os cultos na sua diocese em fases, culminando com a eventual celebração da Eucaristia. Gente, isso parece uma tortura chinesa. Esses bispos não escutam o que vem pedindo os fiéis. Eu trouxe um dia desses um vídeo mostrando os jovens fiéis, eu creio que era, não sei se na Áustria ou na Alemanha, de língua alemã, pedindo, quase implorando que os bispos tragam de volta a missa. E, no entanto, você vê, um bispo como esse, Franz Jung, parece que está promovendo a tortura. Olha aí. Vai introduzir os cultos na diocese dele em fases, culminando com a eventual celebração da Eucaristia. Imagina quantas fases vão vir aí, para que uma pessoa dessas sinta-se realmente satisfeita em seu afã de torturar.
Jesus, vejamos. De acordo com a diocese, abre aspas, depois de um certo tempo, assim como depois da coleta de experiências e de sua avaliação, será realizada uma nova consulta sobre a admissão da celebração pública da Eucaristia. Enquanto isso, a Santa Missa pode continuar a ser celebrada através dos serviços de streaming, isso é, por televisão e internet. Vamos ver, esse misto vai esperar recopilar dados e experiências de outras dioceses para só depois ver se permite as missas públicas. E eu me pergunto o que é isso? Falta de confiança em si mesmo, em sua avaliação da situação? Demissão da própria autoridade? Quer dizer, ele vai esperar que outras dioceses digam o que fazer? Ou é simplesmente preguiça típica de funcionário público, como parece ser esse clero de hoje? Não estou falando naturalmente dos bispos, que são exceção, desgraçadamente, que realmente estão sofrendo com toda essa situação e não estão fazendo tortura chinesa com os fiéis. Mas vejam, este parece um funcionário público, como eu já disse em alguma outra vez. E pergunto-me, é simplesmente preguiça típica de funcionário público relapso? Ou é realmente um ódio à Santa Missa? Porque dá para pensar isso, não? Um bispo que o que tem feito é impedir que os fiéis tenham acesso à missa. Mas sigamos aqui a notícia. O bispo Jung até se recusou a permitir a celebração da Santa Missa com a abstenção dos fiéis por motivos de higiene. Tais missas, disse ele, contradizem o sentido da celebração litúrgica. Jung não levou em conta, diz o LifeSite News, que durante séculos os católicos receberam muito raramente a Sagrada Comunhão, às vezes apenas na Páscoa, enquanto ainda frequentavam a missa pelo menos todos os domingos. Em suma, diziam as diretrizes, surge a questão de se a forma de celebração dos cultos pode ser mantida em seu significado ou se é quase frustrada pelas diretrizes e restrições que têm que ser feitas. Isso diz respeito, sobretudo, à celebração da Eucaristia. A retomada dos cultos públicos locais deve, portanto, ser bem considerada. Nenhum dos bispos alemães protestou, nem mesmo questionou sequer substancialmente as medidas impostas pelos governos federal e estaduais da Alemanha. Pelo contrário, o Tribunal Administrativo da Baviera argumentou pouco antes da Páscoa que a proibição das missas públicas estava estava bem, pois a igreja, nesse caso a Arquidiocese de Munique e de Freising, já haviam cancelado todas as missas públicas de qualquer forma. Isto é, a autoridade civil nesse caso não precisou nem sequer quebrar a cabeça, porque os próprios bispos já se adiantaram, proibindo, cancelando as missas. Os católicos na Alemanha estão começando a culpar os bispos, pelo menos em parte, por suas atuais dificuldades de ir à missa e receber a Eucaristia, diz a notícia. E eu lembro aqui de um vídeo que eu trouxe, mostrando que há bispos dizendo que a missa é luxo. Veja meu vídeo. Para bispo alemão, não ter missa é problema de luxo. Benjamin Levin perguntou na edição de maio da revista Herder Magazine se não seria das dioceses católicas parte da culpa em criar a impressão de que tudo estava bem com as devoções privadas e com os cultos televisionados, já que elas, as dioceses católicas, tiveram pressa em abolir seus cultos públicos e mantiveram silêncio na hora de organizar soluções alternativas. E tudo isso mesmo antes de o Estado proibir. Talvez as autoridades eclesiásticas, naturalmente sem negar nenhuma necessidade factual, devessem ter expressado um pouco mais de consternação pelas medidas que se viram forçadas a tomar, ou poderiam simplesmente ter submetido o veredito às autoridades estatais, que um pouco mais tarde emitiram os regulamentos pertinentes. De qualquer forma, acrescentou Levin. Eu penso que Monsenhor Vigano não estaria muito de acordo com essa manifestação de Levin, na hora que ele diz que poderiam as autoridades eclesiásticas ter submetido o veredito às autoridades estatais, porque é aquilo. Monsenhor Vigano, inclusive Monsenhor Vigano deu uma entrevista recentemente a Marco Tosati, uma entrevista que eu trarei ao canal. Ele tem dado muitas entrevistas ultimamente, Monsenhor Vigano, o que é, penso eu, um alívio para os católicos, porque é uma voz realmente que tem colocado o dedo na ferida. Sigamos aqui a notícia. Durante todas as liturgias da palavra, em meio à pandemia do bichinho na diocese de Würzburg,
O canto é desencorajado devido ao maior risco de emitirem-se pequenas gotas de saliva potencialmente portadoras do bichinho. E eu trouxe ontem a notícia, em um vídeo, de que cantar na missa agora pode supor uma multa de até $100.000. Bom, segue aqui a notícia dizendo que as diretrizes não conseguiram explicar o propósito das máscaras nesse contexto. Além das diretrizes para a situação atual, que permitem apenas cultos não eucarísticos, a diocese também referiu-se às futuras celebrações da Santa Missa. Nesse momento, os fiéis ainda estariam proibidos de receber a Eucaristia na língua. Por isso que eu chamo tudo isso de tortura chinesa. Vejam bem, quando permitirem as celebrações da missa, vão colocar o obstáculo de receber a Eucaristia na língua. Já estão, eles fazendo suas artimanhas demoníacas para proibir a Eucaristia na língua. Como relatou o LifeSite News, várias dioceses têm apontado que a recepção da comunhão na língua não é mais arriscada do que na mão. E o próprio Francisco, eu trouxe o vídeo, disse em um momento já há algum tempo, não agora nessa crise, que o fiel pode receber a comunhão na língua, sim. O risco de tocar a língua e passar a saliva para outros é obviamente um perigo, porém a chance de tocar a mão de alguém é igualmente provável e as mãos têm uma maior exposição aos germes, enfatizou a Arquidiocese de Portland, no Oregon. O bispo Jung de Würzburg não é o único bispo na Alemanha que tentou adiar a celebração das missas públicas. Ao invés de exigir o acesso aos sacramentos, o bispo Gerhard Feig, de Magdeburgo, argumentou: não deveríamos nós, como cristãos, tomar cuidado de forma responsável e solidária para conter o perigo de infecção com o bichinho e evitar uma sobrecarga médica da nossa sociedade, do que, comparando com vários lobistas, tentar fazer prevalecer nossos interesses particulares? Este, bispo Gerhard Feig, também é objeto de um dos vídeos meus, mostrando exatamente isso aqui. Ele é aquele bispo que disse que missa é um artigo de luxo. Feig também expressou sua irritação com um suposto ressentimento dos católicos por não poderem ir à missa, receber os sacramentos, que, segundo ele, alguns fiéis e líderes da igreja estão agora expressando de forma chorosa ou beligerante. O único estado alemão que não proibiu as missas públicas foi a Renânia do Norte-Westfália, como reconhecido, por exemplo, pela Arquidiocese de Colônia, que disse que o governo do estado considerou suficiente aceitar os compromissos voluntários dos bispos de não realizar reuniões religiosas. Em outras palavras, foram os próprios bispos, não o governo, não o estado alemão da Renânia do Norte, Westfália, que proibiram os fiéis de assistir à Santa Missa no dia mais sagrado, mais santo do ano, o domingo da Páscoa. Concluída a notícia do LifeSite News, vejamos aqui uma notícia veiculada agora por outro meio de comunicação, dessa vez um meio espanhol, muito de esquerda, Vida Nueva Digital, que o Glória TV chama de um meio anticatólico. Pois é, esse vidanuevadigital.com traz estes dias um artigo intitulado As 5 medidas de higiene dos bispos da Alemanha para voltar à missa depois do bichinho. Vejam isso, eu fiquei estarrecida de ler essa notícia. Realmente, foi isso aqui que me fez primordialmente pensar que esses bispos estão aplicando-nos uma tortura. Olha a notícia do dia 28 de abril. Na Alemanha, pouco a pouco, estão abrindo os templos e começando as celebrações da missa, enquanto desce a curva dos contagiados pelo bichinho. Ainda que a recuperação das celebrações segue tempos diferentes, segundo as dioceses e as regiões, a Conferência Episcopal Alemã publicou uma série de recomendações detalhadas de higiene, sim, de higiene corporal, não de higiene mental, não de higiene espiritual. Vejam bem, recomendações para a celebração da liturgia em tempos da crise do bichinho. Esse é o título de um documento muito concreto para retomar com segurança as celebrações. Os bispos adaptarão e aplicarão em cada caso, nas suas dioceses, esse documento, segundo informa catholisch.de, que é o meio de comunicação alemão, dos bispos. Normas básicas. O documento abre-se com 5 princípios básicos para todas as celebrações e logo concretiza alguns casos especiais.
Essas são as normas. Primeiro, nas catedrais e em outras igrejas grandes, celebrar-se-ão de novo as missas públicas dominicais. Segundo as condições locais, também podem celebrar-se a palavra de Deus e liturgias durante a semana. Aqui, aplicar-se-ão as normas aplicáveis a todas as reuniões em salas fechadas, incluindo, se é necessário, o uso das máscaras. 2. Os funerais celebrar-se-ão nas igrejas segundo as mesmas regras que as missas dominicais. Aqui também aplica-se a limitação do número de participantes, segundo as indicações da distância social. 3. Os batismos, as celebrações da primeira comunhão, as confirmações, os casamentos, as ordenações dos diáconos e dos sacerdotes requerem uma observância especialmente cuidadosa das normas que se aplicam às missas dominicais, especialmente pelos ritos que implicam o contato direto. Por isso, quando seja possível, sugere-se um adiamento. 4. As crianças que se tenham preparado para a primeira comunhão e cujos pais assim o desejem, podem, de acordo com o pároco, fazer a primeira comunhão individualmente ou em pequeno número em uma missa de domingo, uma missa comum. Isso não exclui a posterior participação na comunhão solene em grupo. Gente, vejam aí o momento tão importante que é a comunhão, primeira comunhão. Aos 9 anos, a primeira comunhão, uma data única, cheia de significado, de emoção. Lindo momento, pois essas crianças vão ter a sua primeira comunhão marcada por uma lembrança terrível. Por quê? Porque os bispos assim o querem. Primeira comunhão individual em grupo pequeno, em uma missa dominical, para depois fazerem a comunhão solene em grupo. Isso é realmente acabar com a Igreja Católica, pelo amor de Deus. 5. As peregrinações em grupos grandes permanecem suspensas até novo aviso. As normas sobre a missa dominical também se especificam no documento. Primeiro, o acesso dos fiéis será limitado segundo o tamanho do templo e as regras aplicáveis a todos os eventos no interior. Segundo, sempre que seja possível, marcar-se-ão as rotas de um só sentido para caminhar. Vejam bem, rota de um só sentido para caminhar dentro da igreja e evitar que as pessoas se encontrem. Nesse caso, a entrada e a saída da igreja será por lugares diferentes. Até isso, imagine onde é que fica toda a sacralidade com tanta regra de higiene. Sigamos aqui. Terceiro, os assentos serão dispostos por meio de barreiras e marcas para manter a distância prescrita entre os fiéis. Se for necessário, os visitantes serão colocados por ajudantes, gente que vai orientar as pessoas a sentarem-se. As famílias não serão separadas. 4. Estabelecer-se-ão serviços de ordem para ajudar os fiéis a observar as normas. Gente, pelo amor de Deus, que é isso? 5. Quando seja possível e necessário, aumentar-se-ão o número das missas dominicais ou oferecer-se-ão celebrações adicionais da Palavra de Deus. Palavra de Deus, outra vez aqui a palavrinha, Palavra de Deus. Muito, muito protestante. Mas nós tivemos o Domingo da Palavra de Deus, instituído por Francisco, né? Eu fiz um vídeo sobre o tema. No verão, far-se-á um uso generoso da possibilidade de celebrar serviços de culto ao ar livre. Olha, vão tirar as pessoas de dentro da igreja e levar ao ar livre. Gente, está mais do que claro, claríssimo, que isso é para destruição. Não só da Igreja Católica, cuja destruição já vem há pelo menos 50 anos, mas também destruição da própria fé, quebrar-nos por dentro, preferir-se-ão os assentos para as pessoas mais velhas, para evitar estar muito perto umas das outras. Pelo momento, a dispensa do preceito dominical, continuará sendo concedida. Quem são eles para dispensar o preceito dominical? Quem são eles? Isso já foi dito, inclusive, num artigo que eu trouxe sobre as notícias não tão católicas do Glória TV. O Glória TV criticando isso. Quem são eles para dispensar o preceito dominical?
Ademais, acrescentam-se algumas precisões litúrgicas. Vejamos quais são. 1. Vejam como a coisa é invasiva, hein? Como é intervencionista isso aqui. Ademais do sacerdote, só haverá um máximo de 2 coroinhas, um leitor, um cantor e o organista. Não se permitem concelebrações e reserva-se o acompanhamento musical para festas maiores. Vem, aqui a gente já vê festas maiores, quer dizer, eles estão fazendo aqui um projeto, um plano para muito tempo. E eu já avisei em vídeos anteriores que pelo menos 1 ano e meio, que é o que têm dito os que governam o mundo, Bill Gates e outras autoridades, entre aspas, que nunca foram eleitas, mas que estão dizendo aí como é que nós temos que viver, inclusive dentro das igrejas. 2. As regras de distância e ausência do canto servem para outras orações e celebrações. 3. As cestas da coleta não se passam pela fila, mas colocam-se na saída. Isso eles não vão deixar, né? Eles não vão deixar. Os bispos alemães não vão perder a oportunidade de coleta, de receber o dinheirinho. Em um vídeo que eu também trouxe a este canal, o professor Dr. Roberto de Mattei fez uma crítica em uma reunião da Acies Ordinata, dizendo aos católicos alemães que não paguem o tributo que eles são obrigados a pagar sob pena de não serem considerados católicos, não serem admitidos aos sacramentos. É uma coisa incrível. Pois vejam aqui, as cestas da coleta não passam por fila, senão que se colocam na saída. Eles disso não vão abrir mão. Claro, o dinheirinho. Dinheirão. 4. Os sacristãos equipados com máscaras. Vejam como é que vai ser uma missa dessa com gente de máscara. Gente, pelo amor de Deus. O sacristão, isso é de cortar o coração, sinceramente. Os sacristãos equipados com máscaras devem limpar os utensílios litúrgicos e secá-los com toalhas de papel. O cálice encher-se-á com luvas descartáveis. 5. O sacerdote e, se é necessário, o diácono se desinfetam as mãos antes do ofertório. Tudo isso ocorrendo em plena missa. Toda essa coisa de limpar com os utensílios litúrgicos, secar com toalha de papel, encher o cálice com luvas descartáveis. E agora, o diácono desinfetando as mãos antes do ofertório. Só o sacerdote ou o diácono, não os coroinhas, tomam as oferendas e os vasos sagrados. 6. É necessário tapar, quando se possa, o cálice e a pátena, descobrindo-os durante a consagração. 7. Segue-se sem realizar a saudação da paz. 8. A comunhão distribui-se com uma distância apropriada. Se é necessário, as distâncias vão marcar-se no solo da igreja, no chão. A comunhão distribui-se sem um diálogo. Nem sequer dirá o sacerdote, o corpo de Cristo, com a resposta, não, de quem comunga. Amém? Nem sequer isso pode ser dito. Se for necessário, o diálogo pode ser feito coletivamente ao começo da distribuição da comunhão. A comunhão reparte-se, distribui-se aos fiéis a uma distância apropriada, por exemplo, com pinças. Com pinças! Está escrito aqui, com pinças. Ou os sacerdotes e os ajudantes da comunhão usarão luvas. Próxima, já perdi, foi até o número. Ainda não se dá a comunhão pela boca, nem no cálice. A outra, as crianças que não comungam, mas se aproximam nesse momento, podem ser abençoadas, mas sem tocá-las. E por último, as pilas de água benta, as pias de água benta permanecerão vazias. Então, vejam aí, quem não nota que tudo isso é para destruir a Igreja Católica, destruir a missa, destruir a fé dos católicos, que não vão conseguir, obviamente, porque o que faz é simplesmente confirmar-nos na fé, porque nós estamos vendo que por detrás de tudo isso existe muita maldade, muito demônio. Isso aqui tudo é para destruir a sacralidade, para destruir tudo.
E, claro, não podia deixar de ser. Vem da igreja protestante, na verdade, alemã. Igreja católica na Alemanha praticamente está já destruída. E para não perder a oportunidade, já que estou aqui, vejam bem, ainda na Alemanha. Não vou ler a notícia porque vai ficar muito grande, muito longo o vídeo, mas olhem só a manchete. Multado um sacerdote na Alemanha por celebrar um terço, um rosário, como se diz em espanhol, não? Com 40 fiéis na sua paróquia, apesar do alerta pelo bichinho. E esse Vida Nueva Digital, que eu já comentei, é um jornalzinho anticatólico, começa a notícia dizendo o seguinte: parece que alguns pensam que essa coisa de confinamento e de medidas sanitárias pelo bichinho não é com eles. Olha aí como começam a notícia católica, supostamente. Um dos casos sucedeu na igreja da Missão Católica Polonesa de Hannover, na Alemanha. O sacerdote Tadeusz Kluba enfrenta agora as consequências de uma infração por abrir o templo durante 2 horas no domingo passado para rezar juntos o terço. É isso que temos. Multas, perseguições aos sacerdotes que realmente são sacerdotes católicos de verdade. Mas aqueles que perseguem os católicos, perseguem a missa e que querem destruir tudo absolutamente, são os bem vistos, não só pelos meios de comunicação supostamente católicos, como por todo esse Vaticano, e incluído aí o Papa Francisco. Nada mais, até meu próximo vídeo.